Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de networking da Palestrantes do Brasil. O último online deste ano de 2024, porque em dezembro temos uma novidade. Dia 11 de dezembro será nosso encontro de networking presencial aqui em São Paulo. Em breve daremos aí maiores detalhes, informações, mas vamos terminar um ano que foi muito bom para todos nós, né, de uma forma aí diferente comemorar no encontro de networking, onde vai ter alguma surpresa aí que eu estou preparando para a gente poder confraternizar. E hoje, a pedidos dos palestrantes, estou trazendo de novo o Rodrigo Medeiros, que ele deu uma aula em outubro, lembrando que a aula dele está lá no grupo, né, na descrição para você assistir de novo. E hoje, parte 2, onde ele vai ficar muito na parte prática, né, ensinando vocês orientações de como vocês podem fazer os seus slides. Eu Então, com também acho. vocês, Rodrigo Não, Medeiros, é toque verdade. Eu seu. gostava do cursinho, gente. Eu só, eu vou Olá, ser muito gente, boa sincera, eu noite. gostava do cursinho. Tá? Espero que todos estejam bem aí. Primeiro, agradecer ao Mauro aí e aos demais parceiros do Palestrantes Brasil pela oportunidade. Feriadão, né? Então, todos estamos aqui por um objetivo, né? A gente poderia estar descansando e tal, relaxando, mas cá estamos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Para mostrar o que eu quero em relação aos slides, a parte do design, vou passar alguns exercícios para vocês. E no final, como presente, uma maneira de agradecer a participação e a oportunidade, vou mandar o arquivo para o Mauro junto com os exercícios, tá bom? Quero combinar com vocês. Quaisquer dúvidas podem abrir o áudio para me interromper, porque às vezes eu não esqueço, acabo não vendo a mensagem aqui, então sinta-se à vontade em qualquer momento para me interromper, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui então. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Viu? Certinho. Legal, tá. Para quem estava aí na nossa primeira parte, mês passado, essa capa aqui é a mesma, tá? Por que que eu resolvi mantê-la? Porque hoje é como se fosse realmente uma parte 2 e eu tinha me programado para poder falar esse conteúdo de hoje no encontro passado também, mas a minha empolgação eu acabei falando e cá estamos então para essa parte 2, tá? Então, quando eu digo uma apresentação ser poderosa, é porque ela envolve esses três pilares que são envolver, impactar e convencer. E isso eu acredito que possa ser aplicado tanto para a venda de uma ideia, um serviço, um produto, enfim. Qualquer coisa que você precisa utilizar de uma boa ferramenta visual aliada a uma oratória está relacionada com o ato de envolver, impactar e convencer, tá certo? Então, quando a gente fala em apresentações poderosas, uma das principais ferramentas que eu utilizo, que eu comentei também na primeira parte, é justamente o storytelling, ou seja, é a arte de contar histórias. Então, essa arte de contar histórias está relacionada a um bom design, a uma boa parte textual. E quando eu falo uma boa parte textual, eu estou falando em sintetizar o conteúdo de tal maneira que ele se encaixe numa proposta visual atraente. Não adianta a gente colocar frases, 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 entupir os slides com uma parte muito escrita, se a gente não tiver um conteúdo bem amarradinho ali, bem sintetizado, para que a ideia principal do slide venha através do visual, do aspecto visual, tá? E isso a gente falou, eu comentei com mais detalhes na parte um, tá? Então agora eu quero mostrar alguns exemplos de antes e depois para mostrar para vocês como que eu construo, como que funciona a construção e o desenvolvimento dos slides, o porquê que às vezes eu peço um tempo que muitos clientes acham que é tempo demais, e por último eu vou
mostrar aí passar três exercícios que eu vou fazer do zero e depois eu vou passar esses exercícios para vocês, os quais vocês vão poder adaptá-los para uma emergência, para as mais diversas situações, tá bom? Esse slide aqui é de um cliente meu, que inclusive ele esteve no primeiro encontro, doutor Rodrigo Galvão. Ele é um advogado lá em Juiz de Fora, que é uma cidade fica localizado na zona da mata de Minas Gerais. Na verdade, embora seja Minas, é muito mais próximo do Rio do que BH, né? Então, a gente tem uma parceria aí de mais de 2 anos e tudo começou com esse slide aqui, tá? Esse foi o primeiro slide que eu construí para ele. Ele queria algo que trouxesse mais leveza, que tirasse esse aspecto de template pronto, né? Que é um tipo de template de slide que é muito comum das pessoas utilizarem. Ou seja, elas vão lá, pegam um fundo do PowerPoint, colocam algumas caixas de texto e pronto, tá? Então, geralmente, quem tem dificuldade ou quem não gosta, faz isso, tá? E não tem problema nenhum, porque ninguém tem a obrigação de saber montar, construir, desenvolver um slide, né? Das duas, uma, ou a pessoa aprende, ou se ela puder, ela contrata, enfim, ela faz o investimento e terceiriza essa parte, tá? Então, qual que era o intuito dele? Era trazer um pouco mais de leveza e suavidade para esse tema, tá? E aí, nas minhas pesquisas, eu vi que nesse tema geralmente são utilizados elementos de cores um pouco mais leves, não cores tão pesadas como a que ele está usando, né? Como um preto, um cinza, algo que é muito sóbrio, né? Então, disso, eu construí esse slide aqui, tá? No qual eu trouxe a leveza através desse vídeo no fundo com os cabelos esvoaçantes, que era algo que, de acordo com os feedbacks do Dr. Rodrigo, realmente veio a calhar, porque esse tema, ele é um tema pesado, ele não é um tema muito fácil de lidar, porque envolve conflitos armados, envolve violência, envolve negociação com presos, enfim. É um tema muito complexo e ele queria trazer um pouco mais de suavidade. Na verdade, a ideia dele é amenizar. Tanto que o termo oficial é comunicação não violenta, e como o não é uma palavra muito forte, né? A gente conseguiu trazer essa suavidade trocando o não a comunicação não violenta pela comunicação sem violência, que de acordo com ele, tem atingido melhor, ele tem conseguido os melhores resultados quando ele passou a utilizar a expressão sem violência no lugar do não violento, tá? Então, geralmente, muita gente acaba utilizando ou os números ou aqueles símbolozinhos prontos do PowerPoint cujos nomes oficiais são bolinhas, né? Aqui no Brasil a gente costuma falar bolinhas ou símbolos, e que em inglês a gente chama de bullet points, tá? E aí a ideia é trazer aquele conteúdo, associando esses conteúdos aqui, esses subtítulos com ícones, tá? Lembrando que mais de 75% da nossa memória está associado com a visualização de imagens, tá? Então, os ícones, ao contrário dos símbolos, das bolinhas, né, como nós dizemos aqui no Brasil, esses ícones, eles ajudam o nosso cérebro a fixar e a relacionar melhor a parte escrita com o conteúdo que está sendo abordado, tá? Então, sempre que possível, não utilizem aquelas bolinhas, asteriscos, enfim. O ideal é sempre a gente utilizar um ícone ou uma pequena figura que relacione com o tema do título, do subtítulo, enfim, da parte escrita, tá bom? E esse ursinho aqui
É porque na metodologia que ele estuda e que ele aplica nas negociações jurídicas dele, o fundador dessa técnica, né, um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, ele utilizava fantoches, tá, para poder explicar a sua metodologia. E aí, como ele não queria fazer uma cópia, ele queria uma espécie de um bichinho de pelúcia que não fosse necessariamente os fantoches dos bonequinhos que ele utilizava, tá? Então, tudo aqui tem um porquê, tem um sentido, tá? E às vezes é até por isso que eu peço um tempo relativamente grande, ainda mais quando se trata de desenvolvimento de primeiros projetos, porque eu gosto de estudar, mesmo que seja, não seja de uma maneira tão aprofundada, um pouco o tema, para poder buscar referências, para não só de cores, mas da parte escrita, da parte visual, enfim. Então, esse bichinho, por exemplo, ele só falou, ó, eu queria um bichinho que não fossem os fantoches e tal. Eu pesquisei, coloquei ele de tal maneira que ele se integrasse, que ele se integra, perdão, com a palavra comunicação, como se ele estivesse abraçando, tanto que uma perninha do ursinho está para trás, outra está para frente, um braço está para cima, o outro está abraçando a letra O, enfim. Tudo isso para trazer o máximo de conexão possível com a audiência dele, tá bom? Esse aqui já é um outro exemplo, tá? Esse aqui já é da parte de economia. É um slide de um cliente, embora esteja escrito em inglês. Esse slide aqui ele construiu porque ele ia levar para um encontro lá na China, tá? Ele foi mês passado para a China, então ele me mandou esse slide e perdão, ele me mandou a apresentação dele, que continha uma apresentação de uns 30 slides, e um dos slides era aquele anterior, e aí eu dei uma repaginada. Por quê? Porque a ideia é a gente sempre associar a parte visual com a parte escrita, tá? Então, no caso dele, como era um gráfico, eu não alterei a estrutura do gráfico em si, né? Aproveitei o gráfico, coloquei umas cores um pouco mais vibrantes, porque esse encontro que ele foi estava relacionado ao G20, né? Então, tem toda uma questão envolvendo sustentabilidade, química verde, enfim, a Amazônia e tal. Então, coloquei um verde mais vibrante, porque combina melhor com as referências relacionadas à natureza e encontros relacionados à área ambiental. Coloquei uma imagem de fundo bem assim, tirei bastante a nitidez para que o foco ficasse nessa imagem aqui do lado e com esse gráfico, com essas cores um pouco mais vibrantes que facilitam a visualização, tá bom? Então, todos os elementos que eu coloco em um slide, eles têm um objetivo que é filtrar a atenção da audiência, fazer com que ela entenda com mais facilidade e absorva melhor as informações que o orador ou o apresentador, apresentadora está lá discutindo, tá bom? Então, a ideia é sempre valorizar ao máximo o conteúdo, facilitar a vida da audiência e fazer com que o profissional ou a profissional passe a sua mensagem da melhor maneira possível. Esse aqui é um outro slide, tá? De um outro cliente que também está envolvido com a parte de economia, geopolítica. Nesse caso, aqui a gente tem um recorte e como ele já não gosta nada do PowerPoint, ele só me manda os recortes, o que ele quer, e aí eu construo todo o resto. Só para contextualizar vocês, isso aqui é uma parte do mapa do Oriente Médio, tá? E aí aqui a ideia dele era falar sobre esse estreito que está aqui, que faz uma divisão com alguns países, tá?
E essa é uma área onde tem muitos conflitos, tá? Não são esses conflitos tão conhecidos como a gente está vendo aí na atualidade, de atualidade não, há muitos anos, né? Relacionado a Israel e Palestina, mas são encontros que afetam muito a nossa vida, mesmo que indiretamente, porque o Mar Vermelho e o Canal de Suez são grandes vias marítimas relacionadas ao comércio não só da Europa e do Oriente Médio, mas do mundo todo. Afinal de contas, vários tipos de embarcações marítimas transitam e passam por essa região, tá? Então, ele queria trazer um pouco mais de impacto para esse tipo de recorte. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma imagem, aqui vocês não vão ver porque eu tirei a nitidez, mas eu peguei a imagem de uma favela que é localizada justamente nesse país aqui, que é o Iêmen, tá? E aí existe um grande conflito, pelo que eu pesquisei, nessa área aqui, a área de controle Houthi, que é assim, parece que é assim que se fala. Então, para trazer um pouco mais de impacto e relevância, né, para não deixar esse conteúdo tão pobre, eu coloquei essa foto dessa menina, certo? Porque ao mesmo tempo que esse meu cliente ele quer passar que essa é uma área de conflito armado muito grande, onde existe pobreza, onde existe uma grande disparidade entre os terroristas, as pessoas que têm o poder e a população, ainda assim a vida existe. Ou seja, apesar das dificuldades, as pessoas que moram na favela, que praticamente não têm o que comer, não têm saneamento básico, elas ainda procuram algum motivo para sorrir. Apesar dos conflitos, apesar dos pesares, elas continuam. Então, para trazer a informação referente ao comércio mundial, o que que eu fiz? Peguei um mapa mundi e essa parte que está em laranja aqui corresponde exatamente a 15% desse total. Por quê? Porque quando a gente associa a parte visual com o número, o nosso cérebro absorve e compreende melhor a informação. Por quê? Porque a gente associando um número com o seu respectivo porcentagem visual, a gente consegue ter uma absorção de conteúdo muito melhor, certo? E aí, como existem como existem, perdão, dois números, né, nesse slide que são importantes, eu trouxe pesos diferentes para esses números. Então, 15% é um número menor do que 30%. Então, vocês conseguem ver que existe uma diferença no que diz respeito ao tamanho, tá? Essa fonte aqui, ela é maior. Por quê? Porque o peso do número 30 ele é maior do que o peso do número 15, tá? E embora essa figura aqui referente ao mapa mundi seja um pouco maior do que essa aqui referente a esse container, fica nítido que quando a gente observa as relações entre as figuras que estão aí com fundo cinza e a parte amarela que está destacando os números, fica bem visível que essa parte aqui ela é menor, ou seja, que essa parte realmente é 15% e a outra parte que está aqui embaixo é 30%. Então, com isso, a gente traz uma riqueza visual maior, a gente enriquece o conteúdo do slide e a mensagem ela consegue ser passada com muito mais facilidade. Tudo bem? Esse aqui é um slide muito interessante. Eu já tinha mostrado, falado um pouco sobre ele no último encontro, porque ele vem de uma história muito bacana, que a ideia desse slide surgiu quando eu estava entrando em um shopping e eu vi um pai saindo de mão dada com uma criança, e esse pai estava fumando um cigarro. E aí essa criança viu o pai dela pegando o cigarro e jogando no chão. E aí eu escutei essa criança falando: "Poxa, papai, não joga lixo no chão, não." E aí eu fiquei com isso na cabeça, com essa questão
da maturidade, da responsabilidade, porque às vezes a gente aprende muito com as crianças, tá? Eu dou aula de química também, além de trabalhar com a criação e desenvolvimento de apresentações, eu sou professor de química do ensino médio e de cursinho pré-vestibular. Então, principalmente no colégio, como eu estou lidando ali com adolescentes, muitas vezes eles acabam tendo umas atitudes infantis, mas às vezes eles têm alguns lapsos de maturidade que também acabam me inspirando, né? Então, acaba que ser professor também alimenta esse meu lado de criador de apresentações, tá? E aí, esse slide, eu vou tirar ele da tela aqui um pouquinho, do modo de apresentação, só para vocês verem como que funcionou a criação desse slide. Então, aqui a gente tem uma máscara, ó, para poder deixar o fundo um pouco mais escuro, tá? Nós temos alguns elementos aqui que são comuns nos slides, lembrando que esse slide não é um slide avulso, ele é de uma apresentação, tá bom? E alguns outros elementos que também compõem o slide. Então, como eu não tinha uma figura pronta para esse caso, eu resolvi, como muitas vezes eu faço, montar o próprio design da minha figura. Então, aqui existem vários elementos, tá? Vou retirando eles aqui para vocês verem, ó, que não é uma imagem pronta, tá? Então, esse é o motivo pelo qual, às vezes, eu peço um tempo um pouco maior para poder fazer essa análise, enfim, poder estruturar um conteúdo que gere mais engajamento, mais conexão, mais empatia, tá? Que são elementos que eu gosto de trazer os designs dos meus slides, tá? Fugir um pouco do óbvio. Então, aqui nós temos, na verdade, isso aqui é uma figura, tá? Eu utilizei algumas técnicas para deixá-la um pouco mais embaçada desse jeito. Nós temos a figura no fundo do slide, tem a figura dessa menininha linda aqui, fontes diferentes, uma folha gerada através de inteligência artificial, essa imagem no fundo gerada através de inteligência artificial e, além de a decomposição de uma gotícula de água, que eu mesclei essa gotícula de água com uma foto alterada do globo terrestre, tá? Então, ou seja, existem vários elementos, tá? Para a gente poder trabalhar e poder gerar um slide com o maior impacto possível, tá? Então, estou voltando aqui só para a gente chegar na construção original, tá? E aí esse é o resultado, tá? Então, às vezes, dependendo do tema, ele tem uma complexidade um pouco mais elevada, e aí eu peço um, um prazo um pouco maior, tá? No começo, alguns clientes não entendem o porquê desse prazo, mas depois, quando eles veem o resultado pronto, felizmente a maioria gosta. Às vezes um ou outro não entende, né? Mas aí eu sempre explico a mensagem, que às vezes eles podem não entender a relação entre a parte escrita e o design que eu desenvolvi, tá? Mas aí é a minoria, felizmente a maioria esmagadora acaba abraçando esse meu lado um pouco mais artístico e de ter uma visão um pouco mais empática sobre o tema. Até Rodrigo, porque, Rodrigo, tem uma pergunta no chat, que eu acho de repente sim, interessante já responder. A indicação de fonte e tamanho da letra? é, não exatamente, tá? Eu ia dizer depende, né? Porque a questão da fonte, ela depende muito da construção do design, tá? Porque eu sempre digo que a gente precisa ter uma área de respiro. E essa área de respiro a gente consegue quando a gente respeita
uma parte que não tem uma imagem muito, um conteúdo visual muito forte, certo? Mas geralmente para títulos a gente pode utilizar aí, não existe regra, né? A partir da fonte 36, 40, porque para mim, na opinião pessoal, abaixo da fonte 32 já começa a ficar pequeno, tá? Em relação a isso ao tamanho da fonte, tá? Agora, do tipo de fonte, também depende muito do tema, tá? Por exemplo, nesse projeto dessa minha cliente, tá? Eu já fiz, ela é uma cliente, a gente tem uma parceria desde o ano passado. Eu já fiz umas 5 ou 6 apresentações para ela, e aí a gente padronizou essa fonte aqui, a união dessas duas fontes, tá? Porque ela gostou, ela pediu, ó, eu quero uma fonte assim, dessa forma e tal. Então, é uma fonte um pouco mais informal, que a gente chama de handwriting, né? Que é como se fosse uma escrita à mão, que corresponde a cor branca, e uma fonte mais formal, que é uma fonte mais pesada, para gerar um contraste, para não ficar tão informal e também não tão formal, tá? E então eu sempre digo que vai muito da construção do slide, tá? Não existe assim um tamanho e um tipo de fonte tabelados assim. Vai muito do tema, tá? Por exemplo, se é um tema tecnológico, eu já não poderia utilizar, já não utilizaria essa fonte aqui simulando uma escrita à mão. E embora o ESG seja um tema bem complicado, bem relevante na nossa sociedade, existe um pouco de liberdade para poder colocar uma fonte não tão pesada assim, tá? Então, essa leitura, esse feeling, esse feedback, vai muito também da conversa com o cliente, tá? Então, essa questão do tamanho da fonte, o tamanho da letra, também eu converso muito com o cliente. Às vezes os clientes eles querem uma fonte que não casa muito com o tema dele, né? Ou com os temas. E às vezes eu sugiro algumas mudanças de tamanho, de tipo, né? De cor, enfim, até mesmo, quem sabe, fazer algum ajuste na paleta de cores, tá? Redovagno, boa noite. Eu respondi a sua dúvida? Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem. Respondeu sim. Eu mesmo produzo meus slides, às vezes sou convidado também a produzir para algumas pessoas, mas só algo que me chamava muita atenção, essa questão da fonte da letra, a cor da letra, não é? A posição da letra, qual é a margem para a esquerda, para a direita, como é que você coloca todas essas informações para que elas de fato pareça algo bem técnico, pelo menos, né? Uhum, Mas nunca fiz nenhum curso, nunca aprendi devido à lida do dia a dia. Hoje, com a inteligência artificial, também ajuda bastante, né? Nessa, nessa questão. Mas sempre são coisas que me chamavam muita atenção. Eu vi, por exemplo, aqui um roxo, me parece, não é isso? Onde está escrito maturidade. uhum, E me chamou muita atenção esse roxo, porque olhando assim, não sei se porque está na apresentação, mas ela não, mas ela está bem leve mesmo, né? Bem, bem disfarçada, vamos dizer assim. Mas uhum. respondeu sim. Tá. Muito obrigado. Por nada, imagina. Esse roxo, Redo Wagner, e o amarelo são da paleta de cores da minha cliente, tá? E aí, os detalhezinhos de verde que estão aqui, né? Esse I aqui estilizado e tal, já é ideia minha. Em relação à margem, também não existe uma regra, tá? O ideal é a gente não colocar tão próximo das margens, sejam elas as laterais ou as de cima, a de cima ou a de baixo, porque elas dificultam um pouco a visualização, tá? Uma dica, Então, Rodrigo, sempre eu faço. Rodrigo, né? isso.
Rodrigo, eu sempre faço visitar o local onde eu faço as minhas apresentações, porque possa ser que um roxo desse em um auditório mais escuro, mais claro e vice-versa, você não consiga visualizar. Sim, eu sempre sugiro isso para os meus clientes para eles testarem, tá? Porque para mim soa uma coisa é aqui eu no conforto do meu lar trabalhar no projeto. Outra coisa é quando o cliente vai para um congresso, para um encontro, e aí ele depende da estrutura do data show, da estrutura do computador, da luminosidade do lugar, tá? Então, tudo isso influi e eu sempre ofereço essas ferramentas, essa parte técnica de ajuste para os meus clientes. Muitos não querem porque não querem ter trabalho, tá? Mas alguns realmente eu dou ali um mini treinamento gratuitamente para ajudá-los a fazer esses pequenos ajustes, porque Uhum, eu uhum. não estou presente lá, né? Então, Exato. Acho que os colegas há de concordar. Não tem coisa mais horrível do que você cometer. Eu chamo de gafe, né? Uma gafe. falha. Uhum, Aí você está lá no auditório e de repente uma cor que você achou legal na tela do seu computador, mas quando ela é projetada ou sem uma iluminação adequada, acaba o espectador não perceber, né? uhum. Isso é muito chato. Outra, já que a gente está no tema, Rodrigo, acho que a gente pode colaborar também com umas perguntas. E animações de tela? A gente sabe que você consegue fazer aquelas animações tipo uma janela se abrindo, é uma setinha indicando que vai abrir. Ah, sim. Uhum. Você É, recomenda? recomendo e muito. Porque quando você vai animando à medida que o seu discurso e a sua oratória estão pedindo, você traz a novidade para o seu espectador, para a sua audiência. Porque um dos grandes problemas que eu vejo é que muitos palestrantes, tá, eles colocam as informações de uma única vez nos slides, tá? Eles já chegam e colocam três, quatro informações ao mesmo tempo. Qual o grande problema disso? A sua audiência fica perdida. Ela não sabe do que você está falando, porque tem tanta informação ali que ela vai ficar mais preocupada em ler o seu slide do que associar a informação que apareceu no seu slide com o discurso dela. Então, eu sempre sugiro que as animações vão surgindo de acordo com a necessidade da sua fala. Por quê? Porque aí você vai ter o pointer, o seu passador de slides, e aí, conforme o seu discurso for pedindo a informação vai aparecendo no slide, tá? Por exemplo, esse slide aqui, ele só tem a animação de entrada porque esse é o único níveis de maturidade responsáveis é a única informação do slide, tá? Mas, se eu não me engano, o slide seguinte, ele tem um exemplo de animação, tá bom? Aí eu Ô, vou parar Rodrigo, eu para a acho que eu gente já discutir de incomodei novo. demais, mas se for possível, me diga, nos oriente, meu querido. Acho que eu já vi em algum lugar, por exemplo, nós estamos aqui na tela níveis de maturidade. E se eu quiser acrescentar aqui um vídeo sem ter que minimizar essa tela e apenas dar um clique e esse vídeo rodar, é possível? Sim, a gente teve uma, uma discussão bem saudável, saudável, né? No primeiro encontro, porque algumas pessoas relataram que tinham algumas dificuldades. E aí, o que que elas faziam? Elas colocavam um link, um hiperlink que gerava a abertura de uma página, por exemplo, do YouTube, certo? Só que qual é o grande problema disso? O problema é que você fica refém da internet e de uma possível e pode ocorrer uma possível falha de comunicação também. Mesmo que você tenha acesso à internet da melhor qualidade, pode ser que em algum momento trave, tá? Essa apresentação. Então, o que que é o ideal? Você baixar o vídeo, seja do YouTube ou de qualquer outro lugar,
e inseri-lo dentro da sua apresentação. E aí você anima esse vídeo de tal maneira que ele vai aparecer no momento em que o seu discurso pedir que ele apareça, tá? Eu não aconselho puxar link externo nesses casos. Depois, se puder, Rodrigo, deixar uma dica, como é que faz isso? Essa parte eu não consigo fazer. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou correr tudo, no final eu volto e eu mostro para vocês. Pode ser? Tá, dá sequência. Tem algumas perguntas, mas é melhor dar sequência, Rodrigo. As perguntas pro final. Tá bom então, Mauro. Vou continuar então. No final eu respondo tudo. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo de slide, tá? Que é também do meu cliente, do Dr. Rodrigo Galvão. Ele queria, como ele quis trazer, pede para trazer um pouco de leveza, né? Então, conexão com a divindade interior é como se a gente estivesse olhando para dentro de nós, para a gente se conectar com a nossa divindade interior, ainda dentro da parte da leveza, que é o que ele quer trazer. Coloquei esse efeito com essa imagem dessas flores no campo, tá? E nessas flores tem um espelho, tá? Que é como se os nossos olhos, a gente estivesse olhando para um espelho e olhando para dentro de nós mesmos, tá bom? Esse slide aqui, por exemplo, ele é um slide bem. Deixa eu só voltar aqui também, só para mostrar para vocês, ó, uma máscara, tá? E aqui, ó, vários elementos, tá? Para mostrar para vocês que não é uma imagem pronta também, com um olho no fundo, tá? Ou seja, também existiu um estudo da minha parte para poder chegar nessa composição final, tá? Esse slide aqui eu gosto muito dele, tá? Porque ele deu muito trabalho, mas eu gostei muito do resultado final, tá? Esse slide aqui, ou, por exemplo, o Redovagno perguntou, ele já tem um título, certo? E ele tem um conteúdo que vai entrar agora, porque eu vou acionar o clique, tá? Então, ele entra assim, então, quando eu aciono o clique, entra. Solte as grades, tá? Então, essa, essa sequência aqui, desculpa, essa sequência de palavras que vai aparecendo de acordo com o discurso, ela precisa estar sincronizada com a fala, tá? Então, vamos imaginar que tivesse outras expressões além de solte as grades, tá? Primeiro aparece solte as grades, depois aparece outro termo, depois outro termo, enfim. E aí, obviamente, como no slide desse cliente só tinha essa informação, solte as grades, além do título Prisão da Mente e a palavra liberdade, eu pude aproveitar melhor o espaço que eu obtive através da construção desse design, e aí eu coloquei esse termo solte as grades um pouco maior, certo? Mas, por exemplo, se tivesse outros três termos, solte as grades um, solte as grades 2, solte as grades 3, só para exemplificar. Obviamente, eu teria que diminuir o tamanho dessas fontes para que todas essas três informações coubessem em um único slide, tá? E aí, provavelmente, essas fontes eu teria que diminuí-las aí pelo menos uns 30, 40% para que outras informações coubessem aqui, tá bom? Mais uma vez, esse é um exemplo de um slide que não tem uma imagem pronta, tá? Vou diminuir a tela aqui, tirar do modo de apresentação, para vocês verem, ó. Então, aqui tem o título, aqui eu vou chegando para o lado, ó, uma imagem,
2 imagens, 3 imagens e um vídeo. Ou seja, foi uma... Esse tipo de slide é o que eu costumo falar que é um slide de nível complexo. Por quê? Porque ele envolve a junção de várias técnicas com várias imagens, certo? Mas essas imagens elas se casam. Por quê? Todas elas têm esse lado mais sóbrio, né? É preto com branco, com cinza e tal, e todas estão diretamente relacionadas ao tema. Então, só para vocês verem, ó, vou colocar em modo de apresentação, tá? Tem uma imagem aqui, tem a imagem dessa moça, essa foto aqui de uma mulher olhando através das grades e esse vídeo aqui, tá? Cada um desses elementos eu apliquei técnicas diferentes para poder chegar naquele resultado final, tá? Então, voltando aqui para vocês para o original, certo? Então, o resultado final. E aqui percebam que existe uma integração entre a imagem maior e a imagem dessa moça. Então, é como se elas estivessem se fundindo, tá? Então, por isso que eu digo que um slide desse ele tem uma elevada complexidade. Tá bom, gente? Então, continuando, tá? Solte as grades, tá? Esse slide aqui, por exemplo, ele já não tem uma complexidade muito grande. Esse é um slide que eu chamo de uma slide de complexidade fácil para média, tá? E que eu vou mostrar para vocês como que faz e depois eu vou dar de presente para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou sair de novo do modo de tela cheia, tá? Para vocês verem. Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, tem alguns elementos aqui, tá? Um círculo só com borda branca, um círculo com preenchimento azul e um outro com outro tom de azul, tá? E essa máscara aqui é um retângulo que eu chamo de máscara, por quê? Porque essa máscara serve para a gente regular a transparência de tal maneira que a gente consiga gerar um contraste entre a imagem que serve de apoio para o nosso slide e a parte escrita. Por quê? O ideal é que a gente obtenha esse contraste para que a parte escrita tenha uma visualização melhor e a gente consiga privilegiar determinadas partes de um slide. Então, por que que esse slide, ele não, ao meu ver, ele não é considerado um slide fácil? Justamente porque essa máscara que está aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, do lado onde está a foto do médico, existe é mais claro, e esse lado aqui, onde está escrito medicina humanizada, ele está um pouco mais escuro. E isso foi feito de maneira proposital para que ocorresse um contraste maior que facilite a visualização da parte escrita, enquanto a gente consiga visualizar bem a parte na qual não tem nada escrito, que é a parte referente à figura, tá? Então, tem uma figura aqui no fundo, tá? Tem essa máscara, e eu vou explicar para vocês, vou retornar tudo aqui, tá? Para vocês verem, tá? Como é que fica, como os elementos vão entrando, tá? Então, ó, nós temos a imagem pura, certo? Sem nenhum tipo de efeitos. Quando a gente aciona o slide no modo automático, essa máscara aparece e aos poucos os outros elementos também vão aparecendo, tá? A cor da fonte e a cor dos círculos eu retirei justamente de algumas partes dessa imagem, tá? Então, fica uma composição simples, mas muito bacana, porque ela se integra com o fundo. E embora o fundo ele escureça
de acordo com o aparecimento da máscara, ainda assim a gente consegue ter uma associação com as cores, com essas cores claras, que é justamente a cor que eu utilizei aqui para poder escrever a palavra humanizada, tá? Não faria sentido, por exemplo, escrever a palavra humanizada, pegar, por exemplo, uma referência da cor vermelha se não me engano, estetoscópio, né? Que é essa utensílio não, que é essa ferramenta que o médico está segurando, tá? Então, vamos lá, vamos partir para o exercício, então, tá? Vou copiar essa imagem, tá? Vou colocar essa imagem aqui, ó, nesse slide que eu deixei vazio, tá? E aí vou trazendo aos poucos todos os elementos, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente constrói uma máscara dessa, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só mover aqui. Deixa eu passar para cá, tá? Então, ó, primeiro passo. A gente vem aqui em inserir, tá? A gente vai clicar em formas. Quando a gente clicar em formas, vamos pegar aqui um retângulo, tá? Vai aparecer essa cruzinha aqui, tá? E aí eu vou puxando, tá? E vou construindo um retângulo de tal maneira que ele cubra totalmente a área do meu slide, tá? Deixa eu fazer algo aqui. Deixa eu só esconder o slide de baixo. Perdão, aquela máscara de baixo, porque a gente vai começar do zero, certo? Tirei o contorno. O que que é o contorno? O contorno é essa borda aqui, tá? Que fica nas laterais, na parte de cima e na parte de baixo de uma figura, tá? Eu tiro o contorno porque ela não agrega em nada e às vezes acaba até atrapalhando. Vocês podem ver que está aí, está um azul, a gente não está vendo nada no fundo do slide, certo? O que que a gente vai fazer? Seleciona a figura, clica com o botão direito, vem aqui em formatar forma, tá? Quando a gente vem aqui em formatar forma, tá aqui, ó, o campo referente ao preenchimento sólido está selecionado. E aí, mais aqui embaixo, a gente tem a cor que está selecionada, certo? Vou colocar aqui o preto, por exemplo. Podem ver, ó, continua tudo preto, a gente continua não vendo a imagem do fundo. Porém, eu consigo regular a transparência, tá? Podem ver, ó, que agora eu já consigo visualizar o fundo, tanto a parte que não tem a imagem do médico, quanto a parte que tem a imagem do médico, tá? Só o que que a gente quer? A gente quer deixar mais clara a parte referente ao médico e escurecer mais a parte na qual o médico não aparece para a gente poder gerar um contraste maior entre o fundo escuro e as fontes mais claras, tá bom? Então, por isso que eu digo que esse slide, apesar de simples, ele tem uma complexidade aí que eu diria de fácil para médio, porque já envolve a construção dessa máscara. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, preenchimento sólido. Sempre quando tem um preenchimento sólido, significa o quê? Que a transparência ela vai ser equivalente em 100% do slide. Então, ó, 100% claro, 100% escuro. Geralmente não tem uma regra, tá? Mas em boa parte das imagens, a gente já consegue uma transparência boa, um contraste bom com fundo, entre 30% e 35%, tá? Mas isso aí, obviamente, depende da cor do slide do fundo, depende do local onde você vai apresentar, porque a luminosidade também altera. Enfim, existe uma série de fatores, tá? Então, colocando em tela cheia aqui, ó, obviamente está sem animação, porque eu fiz agora.
mas a gente já percebe que existe um contraste maior. A gente já consegue ver que a tela está um pouquinho mais escura, tá? Então, o que que a gente faz nesse caso? Quando que a gente quer privilegiar uma área em relação à outra. A gente clica em preenchimento de gradiente, tá? Nesse caso aqui, ó, como o PowerPoint, ele sempre vai salvar o último preenchimento, tá? Então, eu vou desfazer esse preenchimento e a gente vai refazer ele, tá? Então, ó, vou bagunçar tudo aqui, tá? Vou colocar outra coisa aqui, vou retirar essa aqui, enfim. Quando a gente clica nesse maisinho aqui, ó, a gente vai adicionando marcadores de gradiente, tá? Quanto mais marcadores eu for colocando, mais escura a imagem vai ficando, tá? Então, vou tirar aqui os 5 marcadores, vou colocar 2 marcadores, tá? Vou deixar cada um em uma extremidade para vocês verem, ó, como já está dando uma diferença, tá? Mas percebam que aqui eu quero suavizar um pouco esse lado aqui que está muito escuro, certo? E igualar um pouco mais, porque aqui está muito mais escuro e aqui vai diminuindo. Eu quero que pelo menos 50% do slide, ou seja, a metade dele, fique um pouco mais escuro e a outra metade fique um pouco mais clara, tá? Então, vou mudar de cor aqui só para vocês perceberem a diferença, ó, tá? Então, ó, à direita, esse marcador amarelo corresponde à cor amarela à direita aqui no slide e a cor preta, que está à esquerda aqui nos marcadores, também corresponde à esquerda no slide, tá bom? É legal fazer isso para a gente poder ter uma referência visual. Às vezes eu acabo indo no olho mesmo, porque eu já estou mais acostumado, tá? Mas aqui, ó, só aproveitando o gancho, a gente consegue mudar a direção, tá? Ou seja, esquerda para direita e tal. Então, ó, vou mudar aqui para vocês verem, ó. Aí agora aqui no slide, o lado preto corresponde ao lado direito, porém aqui no marcador, o lado preto continua sendo do lado esquerdo. Então, o que que eu sempre sugiro? Padronizar, manter os seus marcadores com as cores na direita e esquerda igual às cores da sua máscara no slide, tá? Aqui marcador preto à esquerda, cor preta no slide à esquerda. Aqui marcador amarelo à direita, aqui cor amarela no slide também à direita. Bom, vou voltar aqui tudo para o preto. Então, qual que é a nossa ideia? Suavizar o lado direito do slide e deixar escuro basicamente aí 50% da nossa tela. Então, vou mexer primeiro aqui, para eu voltar para cá, no lado esquerdo, perdão, direito. Então, ó, vocês vão perceber que conforme eu for aumentando a transparência, o lado referente ao médico vai aparecendo. E aqui, gente, não tem regra, tá? 30%, 40%, 50%. Isso vai muito do feeling e, como eu disse, do local no qual a apresentação será realizada. Tá bom? Então, eu falei 30, 35, porque geralmente são valores que funcionam bem, salvo algumas exceções, né? Porque aí já depende, uma análise final depende realmente do lugar e da luminosidade da onde vai ocorrer a apresentação. Então, eu vou deixar aqui 45%, e aí agora eu vou mexer aqui desse lado, tá? Quanto mais à direita eu vou colocando, ó, percebam que vai ficando mais escuro do outro lado também. Então, vou deixar aqui em 45%, 50%. Deixar aqui em 45%. Não, 45% ainda está bem escuro. Vou ver aqui. Acho que 20%. 20%. Então, deixar aqui em 55%. E aqui, vou deixar em... Essa posição aqui
diz respeito à relação entre o marcador e a borda, tá? Então, esse 30% significa que eu movi esse marcador da esquerda para a direita em 30 unidades. É como se todo esse retângulozinho aqui, no qual esses marcadores estão inseridos, fosse uma barra que correspondesse a 100%. Então, esse marcador está na posição 30, esse marcador está na posição 100. Tá bom? Deixa eu projetar aqui para ver como é que vai estar. Ainda está bem escuro, então... Ah, tá escuro porque realmente eu não mexi na transparência, né? Então, realmente vai estar muito escuro mesmo. Então, vamos lá. Aqui, ó, já existe uma diferença, só que o lado esquerdo ainda precisa escurecer, diminuir a transparência. Vamos lá, acho que 15 vai ficar bom, 14. Então, ó, aqui já começa a ver um contraste maior entre os dois lados, tá? E aí, como eu disse, aqui não tem regra, tá? É muito do feeling e do olhar de cada pessoa, tá bom? Deixa eu ver como que tá aqui. Então, aqui tá em 45 com 18% de transparência. Aqui tá em 30 com 18. Então, 45 com 18% de transparência, tá? E aí agora, esses outros elementos aqui, ó, a gente vem, por exemplo, em inserir, tá? Que era um círculo, tá? O que que eu faço para manter esse círculo com com a mesma dimensão em todos os lados, tá? Quando aparecer essa cruzinha aqui na tela, vocês vão clicar em Ctrl, Shift, botão esquerdo do mouse, tá? Clica e vai aumentando, tá? Quando você faz isso, você garante que o seu círculo fique simétrico. Como que eu sei que ele está simétrico? Eu venho aqui, ó, nas dimensões, altura da forma e largura da forma. Percebo que as duas estão iguais, ó. 7,67, 7,67. Se eu não fizer isso, o que que vai acontecer? Ó, vou inserir uma outra figura, tá? Se eu só clicar com o botão esquerdo e ir arrastando, ela não vai ficando simétrica, tá? Perceba a diferença, tá? Agora eu estou com uma altura de 8,35 e uma largura de 6,22, tá? Então, repetindo, o que que eu faço para manter a simetria da forma? Seleciono a forma, seleciono Ctrl Shift, aperto o botão esquerdo, com o Ctrl Shift pressionados, vou arrastando essa cruzinha, tá? Pode ver que ela fica piscando ali, ó. Então, com isso eu garanto a simetria da minha forma geométrica, tá bom? Vou pegar aqui para a gente ganhar tempo, copiar esses três elementos e vou trazê-los para cá, certo? Juntamente com o título, certo? Então, aqui a gente tem o título, tá bom? Então, já tem aí uma grande semelhança com o, o slide anterior. E aí, pessoal, eu digo com convicção que um slide como esse aqui, vocês já estão acima da média da maioria das apresentações que eu tenho acompanhado aí nos últimos 15 anos, tá? Então já é um slide, não é um slide de alta complexidade, mas já é um slide que já deixa vocês consideravelmente à frente de muitos profissionais, tá bom? Segundo slide,
tá? Vou projetar aqui para vocês. Aspectos essenciais de um líder, tá? Então, nós temos uma figura, certo? Aqui já vale a pena a gente tirar uns minutinhos para discutir a relação da figura, tá? Me corrija se tiver alguém aí que é da área de desenvolvimento humano, que fale sobre liderança no mundo corporativo, qualquer coisa podem puxar minha orelha, tá? Mas a maioria das apresentações que eu vejo, por exemplo, relacionadas à liderança, tem a foto de alguém, ou a foto de um grupo de colaboradores levantando a mão para o céu, ou a foto de vários colaboradores abraçando um líder, enfim. São fotos, são imagens genéricas, tá? E aí, para trazer um ar de diferença e ainda assim relacionar ao tema, eu trouxe o quê? Uma imagem de vários barquinhos de papel que possuem a cor branca, enquanto o barquinho que está na frente possui uma cor vermelha. Ou seja, ele tem um destaque porque ele está liderando os outros barquinhos, tá? E isso a gente consegue associar à liderança sem ficar utilizando imagens clichê, tá? Que é por isso que muitas pessoas acabam me contratando, porque elas querem fugir do óbvio, tá? E o fugir do óbvio envolve justamente a pesquisa para ver o que não é óbvio, tá? Então, embora seja uma foto, possa parecer uma imagem até certo ponto infantil, porque são barquinhos de papel com um fundo bem simples, ela traz esse ar de diferenciação juntamente com esses ícones aqui, tá? Que estão diretamente. Posso, posso dar um alô rápido? Oi, pode falar. Posso? Pode, fica à Ó, vontade. a palavra líder na Celta, você tem que vai na frente. Também vai ter o líder vai na frente, os outros seguem. Então, ele tem uma característica de bons exemplos, assim, porque uma forma carismática, ele vai lá na frente. Desculpa, Elazé, eu não consegui ouvir, tá? Picotou o seu áudio. Você pode. A palavra líder na língua celta, que é uma palavra lá antiga, ela significa o que vai na frente. Lazé, o seu áudio tá. Lazé, seu áudio tá com algum problema, nós não estamos conseguindo entender. Quer tentar de novo? Não, agora tá mudo. Qualquer coisa, se for uma pergunta, escreve no chat. Vamos lá, Rodrigo. 9h30 já. Tá, então vamos lá. Então, como funciona a construção desse slide? De um slide desse jeito, gente? Vamos lá, ó. Tem uma imagem no fundo, uma figura geométrica, tá? Os dizeres e uns ícones. Poucos elementos, tá? Assim como no caso anterior. O caso anterior ele tem até uma complexidade um pouco maior, mas esse aqui envolve uma técnica diferente. Então, vamos lá. Vou pegar essa imagem do fundo, vou transpô-la para outro slide, tá? Então, aqui a gente tem a imagem no fundo. O que a gente vai fazer? Ctrl+C, Ctrl+V nessa imagem, tá? Vou posicionar essa nova imagem aqui em cima da imagem original, tanto que vai ficar uma sobre a outra, certo? Vou selecionar essa imagem que está em cima, vou vir aqui, ó, formato de imagem, tá? Aqui nesse cantinho a gente tem aqui escrito cortar, certo? Vou clicar em cortar para demarcar forma, vou escolher essa forma aqui, ó, paralelogramo, certo? Quando eu fizer isso, vai aparecer uma bolinha aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou regular essa bolinha, só que a princípio nada de diferente vai acontecer, tá? Então vou voltar aqui, vou apertar o ESC, e aí o que eu vou fazer? Tá uma imagem sobre a outra, certo? Eu vou clicar em cima dessa imagem, vou vir aqui em formatar imagem, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um contraste
entre essa imagem de cima e a imagem de baixo, porque aí depois eu vou cortar a imagem de cima para que eu tenha uma zona dentro desse slide com uma parte mais escura, na qual vai servir de apoio visual para eu escrever e gerar o contraste com a minha parte escrita, tá? Então, formato da imagem, formatar imagem, perdão. Vou vir aqui no último íconezinho, ó, tá escrito imagem, tá? Vou clicar em correções de imagem e vou diminuir a nitidez dessa imagem, certo? Podem ver que agora tá tudo boa parte dela tá embaçada. Vou voltar aqui para o original, tá? Tudo embaçado. O que eu vou fazer também? Eu vou diminuir um pouco o brilho, ou seja, eu vou escurecer essa imagem, tá? Para a gente poder gerar a nossa área de contraste. Tá? Eu vou deixar 50%, tá? Vou voltar aqui, ó, em formato de imagem, cortar, cortar para demarcar forma, e aí vou escolher paralelogramo, tá? Quando eu escolho esse tipo de forma geométrica, paralelogramo, vai abrir aqui, ó, vai aparecer uma bolinha amarela, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou regulando esse fundo para que eu escureça a minha área de interesse, tá? Então, ó, podem ver que eu vou mexendo aqui, ó, eu vou aumentando e eu vou diminuindo essa minha área, tá? Então, quando eu faço isso, eu consigo regular a área que eu quero, tá bom? E aí, o que é interessante? Quando eu clico aqui em cortar forma, eu consigo puxar para um lado ou para o outro a imagem, se eu quiser gerar digamos assim, um efeito diferente, tá? Então, aqui, ó, eu regulo, ó, a área toda, apenas um trecho, tá? A área toda, apenas um trecho. Tá? E aí, conforme eu vou mexendo, eu consigo chegar aqui nesse resultado. Tá bom, gente? A parte escrita, ela é bem simples, tá? Escolhi algumas fontes, uma fonte um pouco mais leve, outra fonte um pouco mais pesada, tá? E os ícones aqui estão relacionados ao tema liderança, que são temas que o meu cliente depois ele explorou com mais detalhes, tá bom? Então, ó, e o terceiro exercício, eu vou deixar ele para vocês, ele é bem parecido, tá? Só muda a sequência de animação, tá? Mas é o mesmo tipo de figura, ó, uma figura no fundo, tá? Só que aqui eu coloquei um tchanzinho, um plus a mais, que é o quê? A imagem original, depois aparece a imagem desfocada e escurecida, depois aparece a figura com a imagem um pouco mais colorida e um pouco menos distorcida, tá? Porque isso gera um contraste entre a imagem do fundo, tá? E a área no qual vai servir de base para que eu coloque a minha informação, tá? A parte visual, tá? Para a gente encerrar, eu dou mais uma dica para vocês, tá? Em relação à maneira como vocês podem encerrar as apresentações de vocês, tá? Como o título da minha apresentação foi Apresentações Poderosas, eu sempre sugiro que vocês tenham um encerramento poderoso. Como que funciona esse encerramento poderoso? Vocês podem colocar uma frase de impacto,
trazer a audiência de vocês para uma discussão, certo? Como se fosse uma continuação, instigar a sua audiência, alimentar a curiosidade dela para temas futuros, para uma possível continuação da sua apresentação, ou uma conversa mais informal no final da apresentação, um café virtual, uma reunião online, enfim. E aí, como que a gente faz isso? Colocando uma frase de impacto, algo que gere, que fomente essa discussão, ou simplesmente colocando os contatos. Essa minha cliente, por exemplo, a professora Marcela Argolo, ela é professora da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Ela quis os dois. Ela quis fomentar uma discussão através de uma frase dela e ela também quis colocar todos os contatos dela, tá bom? Então, sugiro fortemente que vocês abortem ou não escrevam mais no último slide muito obrigado, gratidão, a gente se vê, alguma coisa assim, e passem a colocar um conteúdo de encerramento mais estratégico para fomentar justamente a continuação da discussão através de um café virtual, enfim, de qualquer outra maneira que instigue a sua audiência a continuar mantendo contato com você, com vocês, no caso, tá? Então, existe essa forma aqui. Essa minha cliente, que é da região norte, por exemplo, ela não quis esse grupo, né? Que na verdade não é só a diretora, é um grupo. Ela quis colocar apenas as suas redes de contato, tá? Ela não quis colocar frase, não quis colocar nada. Essas cores são chamativas, eu sei, mas são cores que fazem parte da paleta de cores e da identidade visual desse grupo, tá? Então, não estranhe aí por serem cores marcantes, mas faz parte da proposta deles, tá? Então, evitem utilizar palavras como muito obrigado, até a próxima, a gente se vê. Deixa isso para quando vocês tiverem um meeting ali, uma reunião de network um pouco mais de informalidade. E aí, para encerrar, eu deixo aqui o meu encerramento poderoso, tá? Minhas formas de contato, qualquer coisa o Mauro tem, o meu telefone também, né? De qualquer forma está aqui, meu WhatsApp, o meu Instagram, meu e-mail, o meu site. Lá no meu site tem vários exemplos de slides, tá? Eu tenho também uma pasta no Google Drive, quando a pessoa quer ver o antes e depois, eu deixo lá à disposição, ela consegue ver como eu recebo o projeto e como eu devolvo, né, o antes e depois, que é ali que eu digo que é onde eu tenho que mostrar serviço, tá? Porque é onde realmente eu consigo gerar o impacto e solucionar as dores e os problemas dos meus clientes. Tá bom? Então, pessoal, espero aí que eu possa ter contribuído, tá? Ainda hoje eu vou mandar os exemplos daqueles slides para vocês. Podem utilizá-los da maneira que vocês quiserem. Se vocês tiverem alguma dúvida em como adaptar aqueles slides para a área de vocês, podem me mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los a adaptar cada um dos slides para a área de interesse de vocês, tá bom? Então, espero aí que eu possa realmente ter contribuído, trago algo novo aí, uma novidade, algo que gere relevância para vocês. Espero que realmente o meu conteúdo tenha agregado valor às apresentações de vocês, tá bom, gente? Então, fico por aqui, tá? Mauro, qualquer coisa estou à disposição. Vamos lá, Rodrigo, primeiro obrigado aí, com certeza trouxe uma luz, né? Algumas ideias para todo mundo. Nós temos alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? No chat, enquanto vocês pensam no chat, tinha tido uma pergunta se você usa o Canva, né? E, na verdade, você usa então o PowerPoint para todas essas apresentações. Eu costumo falar, Mauro, que o Canva é para quem nunca utilizou o PowerPoint na vida, porque ela é uma ferramenta menos complexa,
porém, ela tem menos funcionalidade do que o Canva. Perdão, o Canva tem menos funcionalidades que o PowerPoint, tá? Então, o PowerPoint ele demanda um pouco mais de estudo, tá? Eu falo estudo, mas eu nem deveria falar porque eu não tenho formação na área de apresentações, tá? Esse meu interesse surgiu da necessidade, tá? E aí eu fui aprendendo, fui mexendo sozinho, tá? Então, para quem nunca montou uma apresentação na vida, eu sugiro que comece pelo Canva. E quando eu falo isso de peito aberto, sem medo de perder possíveis clientes, porque o Canva, para quem quer ser autodidata, ele é mais intuitivo, tá? Então, respondendo aí, eu trabalho única e exclusivamente com o PowerPoint, tá bom, gente? Tá, alguma pergunta? O Elazier, né, ele chegou a escrever a dúvida dele? Ou Não, se ele não. quiser tentar falar de novo, Mais alguém, pessoal? Tá, lembrando que eu estou com contato com o Rodrigo, já tem alguns palestrantes que estão conversando com ele, né? Nessa nova parceria que eu fiz, trouxe o Rodrigo para poder realmente estar oferecendo um serviço de qualidade para todos vocês. Né? Se quiserem o contato dele, é só falar comigo. Então, eu vou agradecer, finalizar aqui mais um encontro da Palestrando Brasil. Reforço que em dezembro teremos um encontro presencial em São Paulo. Reservem a data, 11 de dezembro. Em breve, novas informações aí do nosso encontro em dezembro. Rodrigo, muito obrigado, viu, novamente. eu que agradeço. Mauro, eu posso só fazer um agradecimento, se você Claro, me permite? Eu queria agradecer a Roberta Veras. Ela não está aqui hoje, mas eu já estou desenvolvendo um projeto para ela, tá? Um projeto aí começou com 75 slides, está indo para quase 100. Então, eu queria agradecer a oportunidade que ela está acreditando e investindo no meu trabalho. Então, Roberta, muito obrigado. A gente já tem mantido contato constante aí no WhatsApp, mas eu deixo publicamente aqui o meu agradecimento. E agradeço também a todos os participantes aí pelas contribuições, tá? Estou à disposição aí, quem quiser bater um papo, conversar. Eu já conversei com a Noêmia, né, sobre um projeto com ela, o Fábio, com a Priscila, que ela tem um material da área de recursos humanos muito interessante. Ela também não está aqui, mas a gente já está a passos avançados aí para poder desenvolver um projeto também. Então, tô aqui para contribuir e ajudar, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço para todos aí. obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Obrigado.